Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Olá, olá, respeitável público, sejam muito bem-vindos ao nosso Podleafs Brasil, o primeiro e por enquanto único podcast sobre o Toronto Maple Leafs em língua portuguesa. Eu sou o Pedro Paulo e serei mais uma vez o host de vocês nesse episódio. E, enfim, hoje um episódio num formato diferente, a bancada não está completa. Daniel, seja muito bem-vindo. Salve, galera! E aí, beleza? É isso, hoje só eu e o Daniel aqui para comentar sobre essa semana do Maple Leafs. Antes da gente começar a comentar sobre a pauta, precisamos falar sobre o Fambonanet, que é o portal onde publicamos o nosso podcast. O Fambonanet é o maior portal de podcast de esportes americanos no Brasil. Então, se você quiser escutar podcast sobre NFL, NBA, MLB e NHL, acesse lá fambonanet.com.br. De NHL, nós temos o Capivara do Hockey do New York Islanders, temos o Igloo Cash do Pittsburgh Penguins, temos o Bruins e Brejas do Boston Bruins, temos o Starcast do Dallas Stars, temos o Fala Halcão do Chicago Blackhawks, temos a Voz do Povo do Detroit Red Wings e temos o Wild Brazuca do Minnesota Wild. E tem também o Depths of the Kraken do Seattle Kraken. Bom, é isso. Caso seu time não esteja nessa lista e você queira adicionar um podcast, entra lá no site do Fambonanet, entra em contato com o Danilo, que com certeza você vai ser bem recebido na equipe. Bom, Daniel, vamos falar sobre essa semana aí do Maple Leafs, que foi uma semana tenebrosa lá para os lados de Toronto. Tivemos 3 jogos, 2 em casa e 1 fora, e perdemos os 3. Né? Perdemos para o New York Rangers por 2-1, perdemos para o San Jose Sharks por 5-3, os 2 jogos em casa, e levamos uma surra do Pittsburgh Penguins lá na PPG Arena por 7-1, simplesmente 7-1. Daniel, passa seu primeiro destaque aí desses 3 jogos. Cara, é difícil destacar alguma coisa positiva desses jogos, né? Cara, eu acho inaceitável. Tudo bem, começo de temporada, mas esse time fez playoffs péssimos, né? Depois da última temporada terminada, a época que terminou, acho que esse time precisava dar uma resposta para os fãs, uma resposta para a mídia, né? Que não é só uma temporada, eu sou 6 jogos, são 6 anos que esse Corey Ford tá junto, né? Aí, que esse rebuilding do Leafs começou, né? E, pô, cara, a gente devia estar colhendo os frutos, né? Esse time ainda tá muito, não tá maduro, né? Maduro no sentido de jogar bem mesmo. Esse é um time que já, não sei, já deveria estar entrosado, mas ainda não deveria estar sendo eliminado no primeiro round. Já deve para ter vencido o round de playoffs. Mas enfim, sobre os jogos, para não fugir muito, contra o New York Rangers, acho que não foi um jogo ruim do Maple Leafs, né, cara? Tem algumas críticas aí, eu acho que o Maple Leafs não tá tá chutando muito, batendo muito puck do perímetro, né? E isso não gera chances de qualidade, né? Eu senti falta ali de mais jogadas, shots do slot, shots dos pontos. Pô, o Nick Ritchie é um cara que está sendo mal utilizado. O Nick Ritchie, cara, ele é gigante. O Nick Ritchie é um ônibus. Então tu pega, estaciona esse ônibus na frente do gol e fuzila o puck nele para ele desviar, dar um rebote no Crazy, ou ele desviar e fazer o gol, enfim. Achei o Maple Leafs muito querendo contar aquele shot perfeito do Mets, aquele shot perfeito do Nylander, ou aquela assistência do Manner que acha alguém livrinho no crease para botar para dentro, que não é sempre o que vai acontecer, né? Então o Maple Leafs precisa fazer esses gols feios, né? Assim, entre aspas, vamos botar. Até nesse jogo contra os Rangers, o único gol que o Leafs fez foi quando o Botting foi para foi um bastante no rush, né? Foi um shot no rush, e o Botting voou para frente do gol, conseguiu desviar o puck e fazer o gol. Né? Eu acho que senti mais falta disso o Leafs nesse jogo agora. Contra o Sharks foi inaceitável perder daquela maneira. O Sharks está sem o Patrick Kane, que foi o principal jogador do Sharks, está suspenso. Era o segundo jogo. O Evander Kane. O Evander Kane, desculpa. Patrick Kane é de Chicago. Cara, ele está no segundo jogo de um back-to-back, ele tinha que ter... E são os Sharks, cara, é um time que não foi para os playoffs, é um time para até brigar para os playoffs, mas é difícil ir, então a gente
O Toronto é um time que tem 3 dos 7 contratos mais caros da liga, gosto de frisar isso, então esses caras têm que aparecer. É inevitável jogar da forma que jogou. Perdeu sendo dominado, que às vezes tu perde porque o puck não entra, né? Acontece, mas não, o Shark jogou melhor que a gente nesse jogo. E contra o Penguins foi um vexame absurdo, assim, cara. Não importa se é o sexto jogo da temporada, se é o primeiro jogo da temporada, se a gente está em dezembro, em janeiro, em fevereiro, enfim. Cara, tu não pôde pegar um time sem 5 jogadores titulares e perder de 7-1 para esse time. Foi inaceitável. Cara, dá para jogar o Nylander, o Botzen, o Simmons, o Spezza e o Mosin e o Brodier jogaram bem. O resto foi uma tragédia, cara. O Match ainda vai passar um pano, ele tá voltando de lesão, ele tá recuperando a confiança no punho. Talvez já esteja até recuperado o punho, mas recuperar a confiança é uma parada que não é de primeira, né? Mas enfim, o resto, o Mitch Marner, até o próprio Tavares, que não é um cara que costuma desaparecer, desapareceram. O time foi muito, muito, muito mal. Claro, eu espero aí, não tem justificativa, eu espero alguma resposta do Keefe aí. Eu acho que não vai ser hora de trocar ninguém ainda, nem de trocar esse treinador. Pode ser que se continuar nessa pegada aí, perdendo o jogo, jogando mal, venha a trocar o Sheldon Keefe nessa temporada, mas acho que ainda não é o momento. Não é futebol, né, que troca de técnico toda hora, mas aí depois te dou o ganso falar o Tortarella. Mas, enfim, acho que tem que mudar as linhas, tem que diminuir o ice time do Manner. Eu acho que eu arrancaria esse ar de assistente do peito do Mitch Manner, que ele não é um líder por time, ele desaparece quando o time tá precisando dele. Ele não tem nem força mental para ser líder do time, entendeu? Porque ele é um cara que não sabe lidar com a pressão. Não é um capitão, um assistente, tem que saber lidar, né, cara? Tem que ser o cara que o time olha como uma referência. E o Mitch Marner com certeza não é esse cara. Cara, é isso. Até pela entrevista do Manner, cara, ele falou que ele não precisa se preocupar porque é começo da temporada. Cara, isso não é entrevista de um líder para o time. Acho que não é entrevista nem de um jogador do time, porque quando você perde 7-1 para um time sem 5 jogadores titulares, você fala, isso é inaceitável, porque e o próximo jogo a gente vai tentar dar uma resposta para a torcida, jogar da forma que nós deveríamos jogar, tentar nos redimir. E tudo bem, né? Ser criticado da mesma forma, porque o que o time fez é muito criticável, né? Eu gostaria de frisar que ninguém é tadinho no Leafs, né, cara? Os caras são garotos. Não, cara, eles são adultos que estão recebendo milhões, dezenas de milhões para jogar hockey, então toda a cobrança é extremamente compreensível, principalmente para os caras que ganham mais. E são esses caras que deveriam estar aparecendo, que deveriam estar resolvendo os jogos para nós, e eles estão sendo um problema. Não acho que a única culpa seja do Mitch Marner, mas o contrato dele, assim como do Tavares, é péssimo para o Maple Leafs. O Tavares, por crescer nos playoffs, por não ter um rendimento tão ruim quanto o Marner, né, acaba sofrendo menos críticas, mas ainda assim acho que o contrato dele é um problema. Também a gente não pode trocar ele, então, enfim, a gente tem que conviver e torcer para ele jogar bem. Que isso ele faz. Ele é um cara que se entrega, que é raçudo, mas o Mitch não é. E é isso, cara. É isso aí que eu queria destacar desses 3 jogos, foram péssimos, e eu espero mudança na linha, espero uma galera aí do Corey Ford, tirando o Nylander, que jogou bem com menos ice time, precisa mudar esse time aí, cara. Não, tem que ter uma resposta para essa atuação, entendeu? Não pode deixar como tá. Eu vou passando aí, que eu já falei demais. A Cris não tá no podcast hoje, então já sobrou pro Tavares. Já pode falar mal do Tavares. Eu quero ver a reação dela amanhã. Eu quero ver a reação dela amanhã. Nem a Cris para defender o Tavares, nem a Brenda para defender o Mitch, então eles sentam o pau nos caras aí. Cara, eu vou começar pelo final de sua fala, que é sobre o Mitch Marner, cara. Eu não espero de forma alguma que ele chegasse numa entrevista e falasse mal do time, falasse mal do Sheldon Keefe, falasse mal de quem quer que seja. Não é essa postura que eu espero, e eu criticaria ele muito mais se ele fizesse isso. Mas, cara, como um capitão, como alguém que tem que ser referência, e ainda mais como alguém que já é tão criticado, você chegar e ser submisso, assim, falar, normal, tal, eu aceitar de boa a derrota, cara, não faz parte. Não acho que cabe. Você ia falar? Pode falar. Com certeza, também acho que ele não deveria falar mal do time, do Keefe, de ninguém. Eu acho que deveria chamar a responsabilidade para ele mesmo, a forma... do time, de forma geral, né? Porque, cara, nós não jogamos, isso aqui é inaceitável, no próximo jogo a gente tem que dar uma resposta, pronto. Isso, a gente não entrou no gelo, pronto. É isso, cara, porque o cara falar que não tá preocupado, pega muito mal, cara, entendeu?
Sim. Cara, não tem como gostar. É muito difícil não odiar o Mitch Mania pra mim, cara. E é Ele, dentro ou fora do como. gelo, não sei, cara. Ele faz É tudo de pior. como. É como eu falei aquele dia, semana passada com o Kaique, que parece ser uma questão de superioridade, não sei. Os caras acham que a gente tem um time talentoso, e da hora que a gente quiser, a gente pode começar a jogar bem. E, cara, isso, por enquanto, eu não me preocupo por ser início de temporada, tá? Em partes, eu concordo com a fala dele, né? A gente tava conversando em off aqui com você, que é uma fala que eu concordo, eu sou um que defendo que é início de temporada, mas como jogador de hockey que tá ganhando milhões, que tem que dar uma resposta, eu não falaria isso. Eu não daria essa entrevista. Então, a gente tem que ficar de olho. Nossa sequência de jogos é uma sequência muito chata, né? A gente pega agora Carolina, Chicago, Detroit. Depois tem 3 jogos em casa contra Vegas, Tampa e Bruins. Que, sinceramente, a gente vai falar depois, mas eu não vejo esse time saindo com mais de 2 vitórias, jogando esse rogue que a gente jogou. Então, é preocupante. Sobre o jogo contra Nova York, eu acho que o time tava achando que tava jogando contra canadense, cara. Porque comentamos isso no episódio passado, que contra o time americano seria um jogo mais físico, seria um jogo mais rápido, e os Leafs estavam tentando achar aquele perfect shot, estavam lançando de muito longe, é um chute que não vai entrar. Uma hora ou outra, você pegar o goleiro de surpresa, pode ser que entre. Você pegar um goleiro, sei lá, reserva, um terceiro goleiro, pode ser que entre, pode ser. Mas quando isso se torna um padrão, o goleiro já vai esperar, a defesa já vai esperar e não vai entrar. Né? O Nick Rich, eu esperava muito dele como um front guy. A gente já comentou, inclusive, no primeiro episódio sobre isso, que o papel dele, para mim, seria esse. Seria o Matthews e o Marner ficando com a parte de skill e ele ficando com esse trabalho sujo, mas a gente não tá vendo isso. A gente tá vendo um time sinceramente perdido. A gente não vê. A gente tá tendo que esperar do Nylander ele decidir jogo. E, cara, ele tem capacidade para isso, mas quando você tem Matthews, Tavares, Marner, enfim, não pode ficar só com o Nylander isso. Ainda mais com o Bunting. Não pode depender do Bunting, por exemplo, da gente ganhar um jogo. Ele é importante, ele é um baita de um jogador, mas ele não é o cara que você aposta que ele vai decidir um jogo pra gente. Não, com certeza, cara. O Bot e o Rich chegaram para compor o elenco, né? Os top guys são os top guys lá que estão ocupando todo o cap space que ocupa no Leafs, né? Então, são esses caras que tem que bater no peito e chamar responsabilidade. Cara, quanto o Rich, eu realmente acho que ele tá muito abaixo, é um jogador para ter, hypei bastante, né? Mas está muito abaixo do que eu esperava dele no Leafs, mas eu não acho que seja culpa dele, sinceramente, cara. Eu acho que essa primeira linha, a forma que essa primeira linha joga, ele tá sendo mal treinado, entendeu? Tá sendo mal utilizado. Porque, cara, eu não sei, assim, eu preciso entender o que o Sheldon Keefe pensa que do Rich, que o Rich, como o Rich vai contribuir pro time. Que eu, cara, o Rich nem vai ficar rodando o perímetro ali, eu tô vendo o Rich rodando o perímetro, dando passe aí no meio do gelo. Eu não sei, cara, eu não sei por que o Rich sendo utilizado dessa forma. Como eu falei, cara, o Rich é um cara grande, é um cara chegado no contato. Cara, o Rich é imenso, cara. O Rich tem mais de 100 quilos. É um cara que, pô, tu bota ele na frente, estaciona ele na frente do gol ali, ele vai ganhar as batalhas físicas, vai fazer uma cortina na frente do gol, ele vai desviar um poque, vai pegar um rebote no crease, vai ser. Isso que o cara tem que fazer, entendeu? Carregar o piano, tá ligado? Pro Matthew e pro Manner tocarem, né? Enfim, pelo menos tentaram tocar, que para eles tá meio difícil, né? Essa começo de temporada aí. Mas, cara, é ficar na frente do gol, é brigar por pop na borda, é ser físico. Eu acho que o Rich, a gente não tá sabendo utilizar a fisicalidade do Rich, entendeu, cara? Enfim, eu acho que ele está sendo mal utilizado. Ele não está rendendo porque ele está sendo mal utilizado, está fazendo uma função que não é a dele. Por isso eu poupo muito as críticas a ele. Eu acho que nesse ponto quem tem que criticar mais o Keefe do que ele. Concordo com você. E agora, até sobre isso, ele é um cara que não jogou a pré-temporada com o Auston Matthews. O Auston Matthews está voltando agora. Talvez, se eu fosse o Sheldon Keefe, eu tentaria subir o Tavares para essa primeira linha para ver se a sintonia com o Nick Rich melhora. Tá? No lugar de descer o Marner, eu tentaria descer o Matthews, inclusive, enquanto ele não se recupera 100%. Porque, cara, ele não teve pré-temporada, isso querendo não complica muito.
E aí você pode falar, por que ele não melhora essa sintonia nos treinos e tal? Quando você joga 2 vezes, tipo, uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, não tem tempo de você treinar. É praticamente jogo, viagem, jogo, viagem, jogo, viagem, jogo, viagem. Então, cara, o Matthews vai pegar o ritmo nos jogos, isso é normal, isso é compreensível, ele não tá 100% em questão de... Você vê claramente, ele tá incomodado com alguma coisa, não sei se é dor, se é cicatrização, se é simplesmente medo, não sei o que acontece, mas eu acho que ao longo dos jogos ele vai recuperar. Inclusive, o que você acha disso, dessa volta dele, Daniel? Enfim, assim, eu concordo completamente contigo, cara. Ritmo, até porque, primeiro que a NHL, eu estudei muitos jogos, você não tem tempo, eu acho que ritmo de jogo, confiança, você pega jogando, né, cara? Que por mais que você treine pesado, o jogo é outra intensidade, né? É outra coisa. Treino é treino, jogo é jogo, né? Como dizem. Mas, cara, eu acho que, assim, eu não tenho acesso a relatório médico do Matthews, né? Mas eu acho que eu vou confiar aí que o time não faria uma loucura de deixar o Matthews jogar, podendo agravar a lesão, né? Que isso realmente seria uma loucura. Tu perder o principal jogador para não ficar sem ele no começo da temporada. Então, eu não acho que o Lixo vai cometer essa loucura. E sobre a mudança de linhas que você citou, cara, eu concordo que precisa mudar realmente as linhas. Cara, mas tudo bem que eu entendo você querer tirar o ice time do match, botar ele na segunda linha para ele ir recuperando aos poucos, beleza, cara. Acho que poderia dar uns instintos extra, uns instintos pro Tavares na primeira linha, mas eu não deixaria o Manner na primeira linha, cara. Eu desceria o Manner para a segunda linha. Eu deixaria o Manner até para a terceira linha, como o Babcock fez, né? Numa forma aí de punição a ele pelo rendimento, porque ele está muito mal. O Manner não tem desculpa nenhuma para estar jogando assim. O Match tem a lesão dele, que não é desculpa, cara, é uma lesão. O cara volta aos poucos, beleza, mas o Manner não tem, cara. Eu faria aí, deixaria um pouco menos de castigo aí, numa linha mais baixa, e é isso, cara. Eu sei lá, talvez eu subiria o Bot na primeira linha, que era um cara que está jogando muito. O Rich, eu gostaria de ver ele na terceira linha, mas se é para fazer essa função que o Skiff quer que ele faça, eu acho que tem caras melhores para fazer essa função, e você poderia botar ele numa checkline, numa terceira ou quarta linha, jogando sem o puck de frente para o adversário, fazendo forecheck, assim ele conseguiria usar mais a fisicalidade dele, o corpo dele. E é isso. A gente vai falar do Simmons do Boston depois, então vou passar a palavra para você aí. Exato. Sobre o Marner, cara, ele não mostrou absolutamente nada, nem na pré-temporada. Né? Tem a questão do ritmo, dele tá não entrando 100% e tal, eu entendo. Mas, cara, ele tá zerado. Eu não sei se ele fez alguma pontuação durante jogos, que eu não sou de decorar assistência. Mas, ele cara, deu assistência secundária, acho que nem assistência primária ele deu. então, Posso estar enganado, mas mesmo se tiver dado, continua sendo péssimo. Então, porque, cara, um cara do nível do Mitch Marner, ok, reclame do contrato dele o quanto quiser, fale mal dele o quanto quiser. Mas ele é um cara habilidoso, ele é um cara bom. Ele não é um cara que você pode chamar ele de ruim. Você pode reclamar dele não ser o jogador que você quer, mas ele não é um jogador ruim. Então, cara, ele não tem uma assistência, ele não tem um gol, nem que seja na pré-temporada, é bizarro. Ele não tá entregando absolutamente nada pro time. E eu não sei se ele tem que cair de linha para ver o que acontece, se alguém tem que dar uma chamada nele para ver o que acontece. Não sei, cara, mas ele tá estranho, não tá legal e eu acho que isso pode até prejudicar o resto do time, porque se ele não se encaixar, pode ser até algum problema até mental mesmo, não sei, falta de confiança, ele precisa arrumar um jeito de melhorar. Sobre o Sheldon Keefe que você comentou mais cedo, sobre o Sheldon Keefe que você falou mais cedo, cara, eu concordo com você que não é hora de trocar, não é futebol para ser imediatista, tal, a temporada é longa, ele precisa entender as peças que ele tem, o Nick Rich chegou agora. Mas, cara, como eu falei no grupo ontem, eu falo do Tortorella brincando, porque todo mundo reclama dele, que ele é carrancudo e tal. Mas, cara, dezembro, janeiro ali, se o time estiver jogando mal assim, se nosso recorde estiver muito ruim e a gente estiver ameaçando ficar de fora dos playoffs, eu acho que valeria arriscar. O que você acha? Cara, eu acho que sim, cara. Assim, eu não acho uma possibilidade tão distante, não, porque se você pegar dos grandes treinadores de nomes que estão sem emprego,
que é só chegar no cara e oferecer um contrato, acho que o único que tu encontra é o Tortorella, né? E assim, eu acho que, cara, se Leafs continuar jogando assim, cara, eu acho que pode cair até antes de janeiro. Se chegar em dezembro com recorde negativo, vamos supor, eu acho que já é hora de começar a pensar em trocar treinador. E o Tortorella, cara, eu acho, ele é um cara, que, inclusive você que falou isso, que no Leafs ou daria muito certo ou daria muito errado, e eu concordo plenamente. Porque ele tem aquele estilo dele super polêmico, ele, porra, atendo ao hockey, eu acho ele um excelente treinador, ele dá muitas funções defensivas aos seus forwards, né? E isso é muito importante no hockey, né? Um time que sempre defende muito bem, que eu acho isso muito importante. Principalmente os playoffs, né? Que, cara, às vezes você pega times que a defesa está muito boa, o goalie está num dia inspiradíssimo, tem atuação messiânica, que você precisa se defender bem, que gol tu não vai conseguir fazer. Então, eu acho muito importante. E o mais importante, cara, essa personalidade dele, eu acho que o Leafs precisa. Tudo bem que deu errado com o Baby Cook, que também um cara tem uma personalidade, cobra muito no jogador, mas são pessoas diferentes, são técnicos diferentes. Eu tentaria com o Tortorella, que eu acho que o Leafs precisa de uma medida drástica. O Tortorella é um cara drástico, tá ligado? É um cara que vai arrancar... Cara, alguém tem que arrancar o coração desse time, cara. Arrancar o coração, encontrar o coração, cara. Encontrar a alma desse time, que não é possível. Que os caras sejam eliminados da forma que foi a Montreal, volta para a temporada jogando da mesma forma morta. Cara, cadê a raça desses caras? Esses caras têm que se entregar no ringue, tem que ter vontade de jogar, tem que ter o sangue nos olhos. Eu acho que o Tortorella é o cara para criar esse sangue nos olhos, tá ligado? O Mitch Marner, por exemplo, cara, ele sendo... eu acho isso muito até interessante, que tem um lado bom e um lado ruim do Mitch Marner, que ele é um cara que realmente é um forward que consegue ser ofensivo e defensivo, que é uma coisa que o Tortorella valoriza demais, mas também é um cara muito soft, um cara muito salto alto, né, cara? Que é uma coisa que comete muitos erros bobos, que desaparece, tudo isso que a gente fala dele, um cara muito soft, né? Que é uma coisa que o Tortorella odeia, né, cara? Então, eu acho que o Tortorella arranca a alma do Mitch Marner, tá ligado? Encontra ali um coração, cara, põe ele para jogar hockey direito, ou o Mitch Marner vai acabar pedindo para ser trocado, que o Tortorella vai infernizar a vida dele. E eu acho que nas duas opções ele sai ganhando. Ou o cara vira o que esperaria que ele virasse, né, quando ele foi draftado, nos primeiros anos dele, ou a gente já se livra da porra desse contrato louco, pelo amor de Deus, né, cara? Então, acho que é isso, cara. A gente precisa de um maluco lá no vestiário para meter dedo na cara do jogador, para humilhar o jogador no banco, para, cara, infernizar esse time aí para ver se eles voltam a jogar, se eles resolvem jogar hockey, né, cara? Que esse time já tá junto há muito tempo, cara. É injustificável essas atuações que o time tá tendo. Não tô falando nem no começo da temporada, tô falando de todas as eliminações no primeiro round, as duas últimas, da forma que foram, enfim. A gente precisa disso. Exato. E, cara, eu falei ontem, falei diretamente para você, mas lá no nosso grupo, eu acredito que é uma medida a mais drástica possível trazer o Tortorella. Hoje em dia, eu acredito que nós temos 3, 4 anos de janela de título, caso nenhum jogador saia, principalmente Auston Matthews. Mas, caso a diretoria já esteja cansada, os donos do time já estejam cansados e queiram apostar nessa medida, é 1 ano, 2 no máximo. Porque ou o Tortorella vai chegar e vai ganhar essa Stanley Cup com a gente esse ano ou no próximo, ou ninguém vai aguentar e todo mundo vai pedir para sair. Não tem meio termo, não tem ficar todo mundo tranquilo, tentar mais. Não. Ou ele chega e ganha, ou Matthews, Marner, Lander, ninguém vai querer ficar, porque todo mundo fala que ele é insuportável, o Tortorella. Ele, com a imprensa, é muito grosso. As entrevistas dele é bizarro. Então, cara, é uma medida drástica que eu esperaria um pouco mais para apostar. Eu falo janeiro no máximo, porque janeiro dá para repor, né? Dá para o time ter uma corrida ali de vitórias e repor. Mas fevereiro para frente e tal, aí já a temporada vai pro saco. Então, acho que é isso, né? Seria uma decisão acertada, não dá pra gente saber, né? Porque o Mitch Marner poderia recuperar, como poderia, enfim, falir de vez. Então, simplesmente eu não sei o que esperar se isso acontecer. Mas eu não sou totalmente contra. Eu falo a maioria do tempo brincando sobre, mas se fosse para apostar, é uma coisa que eu faria. Não, quer falar ainda aí, cara? Pode falar. Não, pode falar. Se quiser eu falo. Não, é porque, cara, eu não apostaria. Eu acho que tem que ser aquele tratamento de choque mesmo, tá ligado? Aquele filme de guerra que tem aquele general carrasco.
que mete a porrada dos caras. Então, cara, eu acho que é isso que o Leafs precisa, cara. Alguém tem que arrancar a alma desse time, achar a alma desse time em algum lugar. Porque não vai se dar um tapinha nas coisas do jogador que isso vai acontecer, tá ligado? Eu acho o Keefe ainda um cara muito passivo. Não, É, eu concordo com você, só que eu falo que eu apostaria tal, porque eu não vejo o Caio Dubas fazendo isso. Não, pelo menos pelo que me passou nas entrevistas dele e tal, até no documentário mesmo, ele não é esse tipo de cara, sabe? o Dubas, cara, eu acho que ele é um cara muito. Ele não. Ele ainda é muito soft com os jogadores, tá ligado? Ele pega muito leve com os jogadores. Eu acho que um GM. Cara, eu acho que GM não é pra ser amigo do jogador, tá ligado? GM tem que ser odiado pelo jogador de preferência. Claro, porra, tu age com humanidade. O que, por exemplo, sabe está fazendo com o Eichel. Cara, aquilo é uma babaquice estão fazendo com o Eichel, tá ligado? Aquilo não é nem exemplo de um bom GM, porque aquilo é péssimo pro Sabres. Estão diminuindo o valor de troca do Eichel ou adiando a volta dele pro Rink se ele for continuar no Sabres, que eu acho muito improvável, mas não sei imaginar se tratando disso, né? Mas enfim, cara, não é para ficar dando um tapinha nas coisas do jogador em coletiva de imprensa, entendeu? O jogador não é engrenagem, ele tá ali para gerar um resultado. Se ele não gerar esse resultado, você tem que trocar ele, mandar ele para outro time e trazer um jogador que gere esse resultado, entendeu, cara? E até mesmo na entrevista, você não, ele tira muita responsabilidade do grupo. Eu acho isso muito ruim. Não, cara, o responsável pelos fracassos são eles. Os jogadores estão jogando ali, como eu comecei no primeiro. Ninguém é coitadinho. Todo mundo está recebendo milhões para jogar hockey e não estão fazendo valer esse dinheiro que é investido neles. Então, eles que se virem para conseguir jogar hockey e trazer resultado para o time, entendeu? Esse negócio de GM, técnico, tapinha nas coisas, eu não gosto, não. Acho que ele ainda é muito paizão, tá ligado? E eu não acho que esse seja o papel de um GM. Sim. Eu acho que tudo tem dois lados, né? Quando se trata do rink e tal, não dá pro técnico ser amigo, pro técnico ser parceiro e tal. Tá no rink ali é pro técnico xingar o cara, pro técnico dar gritos na cara do cara, sim. Agora, fora do rink e tal, se quiser ter uma amizade e tal, paz. Da vida de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Então, mas realmente não vejo o Kyle Dubas por enquanto fazendo isso, tá? Eu acho que só se os donos do time realmente pressionarem, tal, falarem, ó, chega. Aí, até porque o emprego do Dubas, se isso acontecer, vai estar ameaçado. Então ele vai ter que dar uma medida drástica também. Mas, enfim, eu vou mudar a nossa pauta aqui, a ordem. Vamos falar do Bunting, do Simmons e do Nylander de uma vez. E o Spezia eu não vou falar, não. A Cris não tá aqui, eu não vou falar do Spezia também, não. Só de raiva. Mas, enfim. Cara, Bunting, o Simmons e o Nylander são os principais jogadores do Leafs, né? Por enquanto, são os que mais estão entregando. E o que você tem a dizer sobre os três? Cara, o Spezia, o Botin e o Simmons, e o Nylander, né? A Sumoso e o Brodier também estão fazendo jogos bons, não culpo eles pelos vexame, não. Mas é excelente, cara. O Botin, o Simmons, eu até costumo brincar que o Leafs precisa de uns três Wayne Simmons no time, entendeu, cara? Eu acho que é isso que o time precisa. O time precisa de uma linha de Wayne Simmons. É um cara que joga com raça, é um, enforcer pra tu não botar defeito nenhum, tá ligado? Que vai dar porrada no adversário, vai defender os jogadores, vai bater no star players do adversário. E o cara joga com coração, tá ligado? Falta isso no time. Talvez seja isso que falta pra puxar aquele sangue nos olhos, entendeu? É muito cômodo jogar contra o Leafs, porque os caras já no top 6 não estão fazendo nada. E os caras não botam ticks, não tem grit, cara. Mesmo jogadores que a gente trouxe para dar grit, não deram. O Rich não tá dando grit, o Bot tá, beleza, mas ele não tá no bottom 6, entendeu? Eu acho que o bottom 6 de hockey tem que ser muito físico, entendeu, cara? Eu não vejo nem um pouco disso no Leafs, a não ser no Simmons. Eu teria deixado o Curtis Gabriel, nossa, quase que não sai. Curtis Gabriel no time, cara. Pra esse bottom six aí, pra uma quarta linha e tal, eu teria deixado ele. Tudo bem que o skating dele não é muito bom, mas eu acho que é importante esse tipo de jogador ter. Não todos os jogadores do bottom six, mas pelo menos você ter um, dois ali pra fazer esse trabalho sujo realmente é importante. Principalmente em jogo que o time tá perdendo, tinha que ter. O Leafs não tem isso. Sim. Mas é isso, né, cara? O Nylander, como a gente comentou no começo, tá puxando a responsabilidade, ele tá fazendo gol, tá fazendo assistência e tal, ele tá entregando dele. Né? Eu acho que o Nylander não dá pra gente cobrar mais do que ele já tá entregando. Você acha que ele ainda tem mais do que isso?
Não, o Nylander, cara, o Nylander tá ótimo. Esse contrato dele tá uma pechincha, cara. Tá muito barato, um contrato excelente pelo que ele produz. Eu acho que ele vem sendo os melhores jogadores, o melhor jogador do Leafs desde os playoffs, né, cara? Desde os playoffs passados, ele vem sendo o melhor jogador do Leafs. Cara, um dos poucos caras que eu não tenho nenhuma crítica a fazer nesse time é o Willie Nylander. Eu não sei de onde tiraram que o Nylander é um jogador soft, cara. O cara tá brigando nas bordas, ele tem uma força na parte inferior do corpo absurda, né? Pô, ele vence as disputas na borda. Ele não é um cara que distribui hit, até porque ele tá com a maior parte dos Chiefs com a posse do POC, né? Então não é muita dele, mas ele não é um cara soft, muito longe disso. E só queria acrescentar sobre o Corte Gabriel, cara, eu com certeza botaria o Corte Gabriel na quarta linha. Eu subiria o Simmons para a terceira linha, porque o Simmons é um cara que não é só grit, cara. Ele dá assistência, ele faz gol, ele tá brigando na frente do gol, tá criando chance pro time. Então acho que o Simmons deveria ter mais esse time. E eu botaria o Corte Gabriel na quarta linha, que é unicamente para dar grit. Cara, não importa que o skate dele é ruim, cara. Ele vai jogar 5 minutos por noite, tá ligado? Porra, tu não vai achar o cara mais habilidoso do mundo, não vai jogar na tua quarta linha. E o que ele acrescenta, os caras que estão na quarta linha não acrescentam. O que o Engel acrescenta pro time? Eu acho que o Corte Gabriel tem muito mais a acrescentar para o time do que o Engel. Talvez não em skill, mas em grid, que é muito importante. Você conseguiria manter um Simmons na terceira linha, um Corte Gabriel na segunda linha, e isso daria aí um sangue nos olhos para o Leafs, faria o Leafs um time um pouco mais difícil de jogar contra, porque é muito fácil jogar contra o Toronto Maple Leafs. Eu só queria acrescentar, que eu esqueci, cara, quando tu falou lá do... Cara, eu esqueci. Depois que eu lembrar... Não, do Dubas, desculpa, lembrei. Ah, tá. Agora eu lembrei. Não, você falou que o emprego do Dubas pode estar ameaçado. Cara, eu não sei se Dubas e Sheneman... Quantas eliminações no primeiro round Dubas e Sheneman sobrevivem, cara? Porque, sinceramente, se vier outra eliminação no primeiro round, eu acho que já é questão dos donos interferirem no time, trocar GM, trocar presidente, ou então... mandar o GM mexer no time, trocar alguém do Corifor, trocar o Mitch Marner, né, cara? Porque o Nylander seria uma insanidade trocar pelo contrato dele. O Tavares não dá. O Matthews também seria uma insanidade. Então, trocar o Marner, usar esse cap para montar um time diferente aí em volta do Corey Tree que ficou. Ou então, já se ter uma medida mais radical e mudar geral. O GM, presidente, seguir outro caminho. Não, se você trocar o Matthews, se você abrir mão do Auston Matthews hoje, você falar pra torcida, ó, não vamos disputar título nos próximos, sei lá, 7 anos, vai. Isso não vai acontecer, cara. Então, isso não vai acontecer. Doido, Isso é loucura. Porque aí, se o Matthews sair, você já troca todo mundo. Porque sem ele, eu acho que o time não tem chance de título aí. Não que tenhamos hoje, né? Mas, enfim. Não, é importantíssimo. E sim, assim, se eu precisar falar mudança fiscal, eu não acho que nenhuma mudança, cara, trocar GM, trocar o que for no time, seria uma mudança, menos trocar o Auston Matthews, que a gente está conversando agora, né? Isso seria insanidade, sim. Mas eu acho que nem isso seria, nada que, fora isso, que fosse feito, seria uma mudança radical, porque, cara, já tá indo pro 6º ano desse Corey For junto, não é uma temporada, não é 2 temporadas, não são 2 eliminações de playoffs, vão ser 6, 7 eliminações dos playoffs, possivelmente, né, cara? Então, se acontecer mais uma. Então, cara, precisa realmente de uma mudança drástica nesse time. Não dá para continuar tendo paciência com esse time, entendeu? E o pior dessas eliminações, o que mais me incomoda particularmente, é que não são eliminações, sei lá, em rounds diferentes, tal, uma na final de conferência, uma na semifinal, uma na primeira rodada e uma na Stanley Cup. Ok, é ruim. Mas, cara, o roteiro parece que já é igual, cara. Parece que é primeira rodada que a gente começa com vantagem e leva uma virada. É bizarro, não tem explicação. Eu não gosto quando o povo fala, é maldição, não sei o quê, porque, cara, a gente vê que tem erro. Claramente, se você observa esse elenco dos Leafs, você vê que tem defeito, que não é um elenco tipo do Tampa Bay, que você não... Do Tampa Bay, do Flórida, que você não vê buraco. Você vê muito buraco nesse elenco dos Leafs. Então, não sei. Ou a gente é muito louco e não entendemos nada de hockey pra tá perfeito e a gente não entender, ou o time realmente tem buraco e só quem tá lá dentro que não tá percebendo isso. Então, sinceramente, eu não entendo. Sim, isso seria a 6ª, não a 7ª, como eu falei, né? Tem mais uma. Mas assim, acrescentando o que você tá falando, que eu concordo muito, cara, você pega, por exemplo, a eliminação pro Capitals, que foi a primeira. Pô, beleza, o time é novo, é o Capitals, é um puta time, beleza. Pro Blues,
porra, levamos uma virada, mas beleza, vai, o time é novo. Pra terceira do Blues já ficou estranho pro time, mas dá pra relevar. Assim, não tô passando pano não, foi ruim, mas Não, agora, essas aquele time do Bruins, da terceira, foi a primeira temporada que eu comecei a acompanhar, era um time bom, cara, foi um time que chegou não, na é um time Stanley muito Cup, bom, jogo 7 e tal, então o time é bom, é aceitável, vai. é aceitável, mas agora, essa da forma que foi, pô, beleza, mas dá pra aceitar, mas essas duas últimas, cara, pro Blue Jackets e pro Canadiens, é inaceitável, cara, o Leafs não pode perder pra esses times. Ah, tudo bem, Blue Jackets tem um ótimo jogo defensivo, Canadiens também, mas beleza, mano, tem gols bons, mas beleza, mano, assim, playoff a gente vai pegar ótimos times defensivos, a gente vai pegar times com gols bons, não tem jeito, ligado? Tem que vencer desses times, cara. E Blue Jackets Canadiens acabou chegando na final da Stanley Cup por um milagre, não sei, ninguém explica isso, mas, cara, Toronto Maple Leafs não pode ficar sendo eliminado para esses times pelo projeto que ele tem, cara. Novamente, tem 3 dos 7 contratos mais caros da liga, esses caras têm que aparecer. Esses caras têm que jogar o que é esperado deles, entendeu? Não Exato. tem, cara, não tem E justificativa. sobre essas duas eliminações, cara, pro Blue Jackets a gente tinha que ter passado. A gente levaria varrida pra Tampa. Foi Tampa que eles enfrentaram depois, não foi? A gente provavelmente Foi levaríamos Tampa. uma varrida. Não, se a gente perdesse pra Tampa, até beleza. É o Tampa, pô. É o time que Então, foi campeão e do agora Blue Jackets. contra o Canadian, cara, sinceramente era a nossa melhor chance, sei lá, nos últimos 30 anos de chegar na Stanley Cup, vai. Porque depois a gente pegaria o Winnipeg. E aí, enfim, tem que fazer as contas para ver qual que seria o cruzamento lá na semifinal e na final, porque ia mudar. Mas enfim, a gente tinha uma chance real de chegar. Se eu não me engano, a gente pegaria os Islanders até. Não sei de cabeça. Tá o fogo, eu não me lembro, mas talvez. Então, porque não seria o mesmo cruzamento, porque Toronto foi o primeiro da divisão, então seria o contrário. Mas, enfim, whatever. A gente tinha grande probabilidade de chegar na Stanley Cup. Íamos ganhar? Não sei. Pode ser, talvez. Se Enfim, passasse ali, pode acontecer qualquer coisa, né? Então, chegando ali, só o Mas enfim, playoff até porque hockey é a gente imprevisível. abriu 3-1, né, cara? E, pô, tinham ali 3 chances de fechar a série. Tinham 4 chances de fechar a série, né? 3 chances de fechar a série, então E, cara, cara, injustificável. eu entendo quem fala da. Não, a gente tá fugindo completamente da pauta, mas enfim. Eu entendo quem fala sobre a lesão do Tavares complicou o time, você perder seu capitão, cara. Compreendo, mas você abrir 3-1 e levar. Se eu não me engano, foram 2 viradas, inclusive, que a gente perdeu 2 jogos no overtime, cara. Perdeu o jogo 7 em casa, no estádio na arena Sim, tendo não, torcida. e no overtime, jogo 6, a gente podia ter fechado a série ali, né? Então, Nos 2 overtime a gente podia ter fechado a série. Tava você vai me desculpar, o Tavares, entendo, tal, foi difícil perder ele, foi difícil perder ele. Mas, cara, pra mim continua sendo inaceitável. Não, mas com certeza, cara. Com certeza. Mas, enfim, vamos voltar aqui pra pauta, vamos falar sobre os próximos jogos, essa próxima semana. Esse episódio está indo no ar na segunda de manhã e segunda de noite vamos enfrentar o Carolina Hurricanes lá na PNC Arena, lá em... Qual é o nome da cidade? Não sei, enfim, lá na Carolina do Norte. Vamos enfrentar depois Detroit Red Wings e Chicago Blackhawks, os dois lá na Scotiabank Arena. Não, perdão, contra Chicago é fora, lá no United Center, e contra Detroit é na Scotiabank Arena. E aí, Daniel, você acha que dá pra gente levar quais desses jogos? Você acha que... O que você espera desse time para esses próximos 3 jogos? Não, cara, então, sobre esses 3 jogos, eu acho que contra Detroit vai ser... Desculpa, a ordem, primeiro são os Candies, né? Isso. Carolina, Chicago, Detroit. Contra Candies lá fora vai ser um jogo bem difícil e, cara, é difícil esperar uma vitória do Leafs depois desse rendimento aí contra Sharks e Penguins. Se bem que às vezes o Leafs surpreende, né? Perde uns jogos ridículos e aí quando chega um jogo difícil ele vence. Mas, cara, eu tenho muita dificuldade de ser otimista com esse time do Maple Leafs. E o Detroit Red Wings continua sendo... Cara, eu acho que o Detroit Red Wings é um adversário... É um time que tá numa fase ruim, mas é um adversário complicadinho. Eu tenho visto... Acho que eu vi 2 jogos do Detroit Red Wings essa temporada. É um time organizado, um time bem organizado, tá ligado? Que se defende direitinho. Um time físico, que é algo que o Maple Leafs deveria ser e não é. É um time soft. Aproveitando aí para dar uma cornetada. Pode ser um time que se Maple Leafs entrar morto dentro do rink, né?
pode ser que perca. Aí, cara, se perder pro Kansas e perder para o Red Wings dentro de casa, aí tu vai ouvir ali muita rejeição da torcida, cara. Vai ser feio o negócio. Eu acho que a time merece mesmo. Merece ouvir vai, merece que nego jogue Gerson no ringue. Isso é uma coisa, cara. Assim, eu não jogaria minha Gerson no ringue porque eu paguei por ela. Mas quem quiser jogar, eu tô aplaudindo, tá? Porque esse time merece ver essa cena. Esse time merece ver o torcedor jogando Gerson em cima dele, entendeu? Uma jersey, ela é praticamente o preço, em questão de dólar, né? É praticamente o salário mínimo aqui do Brasil. O salário mínimo do Brasil tá dando $200 e uma jersey tá 100. Eu acho burrice jogar fora. Então, cara, quem quiser jogar fora, queimar tal, cara, manda um DM pra mim, @PedroPaulo_ no Twitter, no Instagram, que eu mando meu endereço, cara. Zero problema, não vou me incomodar, juro pra vocês. Se quiser dar pra mim, pro Pedro, beleza, só entra em contato com a gente. Mas se você não quiser dar pra gente, se quiser jogar no rink, eu aprovo que o dinheiro é teu, tá rasgando teu dinheiro, mas eu acho que esse time merece ver Jersey chovendo no rink quando joga dessa maneira. É minha opinião, beleza? Não jersey, porque jersey não machuca, mas se eu falar o que eu gostaria que fosse jogado no rink, não é permitido. Pô, mas... cara, gostaria. Libertadores, joga umas paradas mais pesadas, assim, né, que machuca. Talvez. Enfim. Não vou falar o que, não. Mas, enfim, cara, eu... Opa. Enfim, bateram aqui na porta. Cara, eu não vou bancar o analista aqui e tal. Vou falar a verdade pra vocês que eu não vi nenhum jogo de Carolina e de Detroit essa temporada. Não vou falar que os dois times estão jogando bem e tal, porque eu não faço ideia, tá? Mas, cara, Chicago eu já vi alguns períodos de Chicago, vi alguns highlights e tal. É um time que defensivamente tá mal. É um time que defensivamente tá sofrendo muito gol. O Fleury não tá jogando bem. Então, cara, é um jogo que eu acredito que seja vencível pra gente, tá? Ela no United Center mas eu acho que é um jogo que dá pros Leafs vencerem. A gente precisa dar uma resposta nesse jogo. E os outros dois, sinceramente, eu não sei o que esperar, mas eu espero que os Leafs deem uma resposta minimamente boa no gelo. Cara, tudo depende de como o Leafs vai entrar, né? Cara, assim, eu também esperava que Sharks e Penguins, sim, cara, não é só o Sidney Crosby e o Malkin, que o time tá jogando bem sem eles, mas eles mais 3, entendeu? O Kaique, que gravou com a gente semana passada, postou no Twitter ontem, cara, eles estavam com sub-15, eles estavam com o time sub-15, pô. Cara, devia ter o Warrior Boy lá dos Penguins jogando, mano, é vergonhoso, isso daí não tem como, brother. Não, se a gente tivesse pegado, sei lá, alguém da Toronto High School que joga hockey lá, freshman da Toronto High School teria jogado mais que o nosso time ontem, cara. Não tem perdão. Parecia um time da AHL jogando, cara. Não tem perdão mesmo, não. Enfim, só tá sobre isso. Então, por isso, cara, eu sinceramente não sei o que pensar desses jogos, porque Leafs está numa fase muito complicada. Acho que Chicago é um jogo que nem era Sharks. Sem o principal jogador dele no segundo jogo de um back-to-back, mas é um jogo que, teoricamente, o Leafs teria a obrigação de vencer, mas não sei, cara, não sei o que acontece com esse time de Toronto aí, então é difícil, eu espero os piores aí, tô esperando as 3 derrotas, o que vier é lucro, tá ligado? Aí junta a próxima semana aí, 6 derrotas na conta, só vamos, bela temporada. Nossa, Mas, porra, é bizarro, cara, porque pode ser que a gente esteja de cabeça quente e tal, por causa do jogo de ontem, mas, cara, não tem o que esperar, sabe? É um time que, não sei, precisa dar resposta, mas eu não vejo essa resposta acontecendo tão cedo. O Sheldon Keefe, ele precisa, não sei, ele tem que ver as peças que ele tem direito, ele tem que fazer as alterações de linha, porque se continuar desse jeito, não vai adiantar. Mas eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Não, que o problema do Maple Leafs era um time de... Até ia bem na temporada regular, né? Mas colapsava nos playoffs. Agora a gente já tá começando a temporada colapsando, né? Cara, e isso tomara que isso seja um bom sinal, tá? Tomara que a gente pegue a última vaga do Wild Card e passe a piroca em todo mundo nos playoffs. Porra, ele vem copeiro, né? Atropelando todo mundo. Porra, seria lindo. Mas é isso, pô. Então, mas é difícil ser otimista, mas enfim, vamos lá, vamos ver semana que vem. O que resta é a gente só zoar, rir, porque se for ficar preocupado, chorar, né? Se for ficar preocupado, só...
Eu não entendo, cara. Todos os times que você vai ver os torcedores falar, não, meu time é o melhor time do mundo, o melhor time da liga. O torcedor do Leafs tá, cara, nosso time é o pior mesmo, seja o que for, tal, O só vem torcedor do derrota, Leafs, tal. o que mais Cara, faz é falar mal do Maple Leafs, né, cara? Porque, cara, é impressionante, eu não consigo justificar, cara. Assim, acho que a gente apostou nos jogadores errados, né, cara? Assinou contratos muito caros e isso impossibilita o time jogar. Mas assim, cara, por que esses caras não estão aparecendo? Não sei, cara. Como você disse aí, o Mitch Manning é um cara habilidoso. Eu que sou critico pra cacete o Mitch Manning, eu, acho ele um cara super habilidoso. Mas ele é muito soft, cara. Acho que tanto no físico quanto no mental. Ele não consegue lidar com a pressão de jogar no mercado como o Toronto, entendeu, cara? Ele é um cara muito fraco de mente, eu acho. Eu acho que ele tinha que ser trocado por uma. Tanto no físico, no jogo dele, né? Que ele não vai nas bordas, não dá hit, não faz nada. Quanto no mental mesmo. Eu acho que ele. Até pra carreira dele, cara, eu acho que o melhor pra ele seria se trocar por um mercado menor se ele conseguisse jogar sem muita pressão. E, cara, Ele é muito fraco, ele não consegue jogar no mercado grande. ele é torcedor dos Leafs desde criança, tal. Se ele decidisse renovar, abaixando esse contrato dele, o que você acha? Quanto que você pagaria pra ele? Cara, vai depender muito de como for os playoffs, Não, mas tipo hoje. Que hoje, vamos supor que o contrato dele acaba hoje. cara, vamos lá, se for para renovar, a gente tá para limpar uns 3 milhões desse contrato. Ele tá com 10,9, acho que com 7,9 valeria a pena deixar ele no elenco para ver o que acontece, entendeu? Para ver se ele consegue com um salário mais baixo, com menos pressão em cima dele, usando esses 3 milhões para contratar mais peça, né? Uma peça, porque 3 milhões também não dá muita coisa, vamos ver no que é. Mas eu acho que ele vale ali uns 7,5, 8, entendeu? Se cortar o salário dele mais o do Riley, por exemplo, dá para trazer até duas peças. Teria que. Pô, o do Riley eu fico preocupado porque é defenseman, né? Em defenseman tá caro pra cacete. Então, sim. Cara, o contrato do Victor Hedman, cara, que coisa maravilhosa que é esse contrato dele. Pelo cara, que o ele contrato entrega. é maravilhoso, o jogador é maravilhoso, né, cara? Um dos melhores imens da NFL por um preço da NHL Não, então, por um preço barato. ele tá recebendo, se eu não me engano, 7,5, não é? Então, cara, Eu acredito que esse e-mail. É ele. 7, abri aqui 7,800, 7,875. Então, cara, que contrato maravilhoso. Tá certo, quando ele assinou não era o Hedman de hoje, mas, cara, baita E também acerto de o tampa aí. cap era menor, não bate certo. Pô, e o contrato do Cole McCarr também, cara, tudo bem que é 9 mil, um contrato caro, mas é um contrato bom, né, cara? Que ele é um cara que é um defenseman e um forward, tem... Pô, o Norris tá recebendo isso, tá ligado? Então, que é um cara que eu gosto muito. Eu gosto muito como o Norris joga hockey, mas eu não acho que ele vale tudo isso. Então, Cole McCarr por 9 milhões também eu acho um preço muito bom. Cara, que inclusive quando renovar o contrato vai ser muito caro. É o Adam Fox também do Rangers. Se ele continuar entregando o que entregou temporada passada. O Adam Fox não. E, cara, e também, se eu não me engano, vence o contrato do Capo Caco, né? Lá nos Rangers. Então o Rangers vai ter que renovar. Não tem essa informação, mas eu acho que sim. Acho que sim, né? Eu acredito que sim. Esse é o último ano de contrato dele. Outro cara que assinou um contrato maneiro mesmo foi o Miro, né, lá de Dallas, né? Outro defense, 8.450, contrato bom. Então. E, cara, o salário cap vai aumentar a temporada que vem. $1 milhão, né? 1 milhão. Então, cara, não é muita coisa. Então, mais para um time que tá com salário cap apertado igual o nosso. Mas vamos ver o que o futuro espera para esse time. Cara, vai acabar também a retenção de 1,5 do salário do Phil Kessel, né? Então a gente vai ter mais de 2,5 milhões de espaço, que também não compra muita coisa, né? Enfim, daria para trazer um defensor ali de terceiro, quarto par, mas. De terceiro par, né? Não Quarto sei par, se é o que a gente precisa hoje. Né? Cara, eu acho que precisa de um. Cara, na verdade, com o Riley indo embora, eu acho que a gente precisa de 2 caras de top 4, tá ligado? Um pra primeira e um pra segunda linha. Mas isso é muito difícil de encontrar mesmo trocando o Mitch. Sim, porque, cara, nosso time tem muito jogador, falando de defesa agora, né? A gente priorizou muito o ataque. Nosso time tem muito defensor jovem que pode surpreender se chegar no teto que a gente espera, né? Então, eu acho que hoje eu não apostaria num cara de bottom fora ali pra defesa se não for pra esse cara chegar e resolver. Se eu fosse apostar em algum defensor, lógico que a gente não vai achar com o salário que a gente quer e tal, mas seria trazer 1, 2 caras ali de top 4, ou senão nem compensa.
Cara, é um cara que eu acho que pode se dar muito bem no primeiro par do Leafs, substituindo o Riley numa possível... se ele for embora no free agent, né, que eu acho que vai, é o próprio Sandin, cara. O Sandin tem jogado muito bem. Eu acho que ele conseguiria jogar no primeiro par, cara. Eu acho que Sandin e Brodie não ficaria um primeiro par muito pior do que a Riley e Brodie. Quem sabe com a evolução do Sandin, um primeiro par até melhor do que a Riley e Brodie. Se eles conseguirem ele ainda tá no contrato de entrada, né? Então, pô, se a gente conseguir essa opção aí, a gente consegue trazer um cara ali pro segundo par e montar uma defesa melhorzinha, cara. Acho que dá. E hoje o Sandin é o melhor defensor do time, né? Eu inclusive, estava pronto para elogiar a defesa nesse podcast se não fosse esse jogo de ontem, cara. Fala a verdade para você. Se a gente tivesse levado, sei lá, 3 gols ontem, eu ia muito elogiar essa defesa hoje, porque foi uma preocupação nossa. E a defesa estava entregando, né? Até contra Nova York, enfim. Contra San José, já levou 5 gols ali, mas daria para relevar se fosse um jogo só. Sim, aquele, apesar do número alto de gols, eu acho que não foi culpa direta dos defensemen, né, cara? Que o time todo colapsou naquele jogo contra os Penguins, né, cara? Teve um ali que o Mosin deu uma falha muito, muito braba, mas tirando isso, uma falha de posicionamento do Riley que teve, mas tirando uma falha só do Mosin, porra, é uma falha só, beleza, mas eu acho que tirando isso, o Mosin e o Sandin foram bem nesses jogos, por incrível que pareça, né? Vendo o placar, falar que o defensor foi bem, mas eu acho que foram. E uma coisa que os Leafs têm que se preocupar agora com a lesão do Mrazek e tal, e essa falta de cap, é a questão do goleiro, que a gente também, não sei se você quer comentar sobre ou não, porque, cara, a gente vai ter problema com backup de goleiro, aparentemente. Cara, não dá pra contar muito com o Hudson, né? Então, não dá, e nosso cap não tem espaço pra subir mais ninguém, ninguém muito menos. É aquela velha história, né, cara? A gente não tem cap space pra nada, então a gente não tem muito o que fazer, a não ser que a gente troque alguém, um forward, um defense, mas por um goalie. Que não vai acontecer. É muito raro, a gente vai ficar aí com o Hudson mesmo até o Mrazek ficar bom, né? Aí quando ele vai ficar bom, eu nem sei, cara. Acho que... Essa lesão dele demora quanto? Eu ia te perguntar justamente isso, né? Cara, eu não sei, eu acho que nem divulgaram essa informação ainda, falar a verdade. Cara, uma coisa que eu fico puto com a NHL, como quem produz conteúdo e tal, é essa questão da falta de informação de lesão. Eu entendo todos os motivos, tal, concordo com os motivos, mas como produtor de conteúdo eu fico puto. Poder dar informação melhor. Enfim, eu acho que se a gente não trocar... Eu acho que a gente não vai trocar ninguém nessa temporada, cara. Eu acho que essa troca é mais uma troca da off-season que é para limpar a cap e contratar gente, né? E se a gente trocar agora, a gente não... A não ser que seja uma troca lá no trade deadline, não sei, que a gente consiga repor na própria troca, distribuir melhor esse cap, né? Trocar por um forward ou um defenseman, que a gente consiga distribuir o cap através da troca, mas trocar para limpar cap agora não faz sentido, porque a gente não vai ter como mudar esse cap. Entendeu? Vai ser uma só se for na trade deadline, se for uma troca muito esperada, sei lá, se os Islanders não estiver bem, o Chicago não estiver bem, e a gente trocar, entendeu? Porque vai ter time desesperado igual os Leafs também, não vai ser só a gente, né? Então, talvez a gente consiga uma barganha nesse limite ali, que geralmente, tirando ano passado, que ano passado foi meio parado, mas eu acho que tudo pode acontecer. Ano passado foi bem atípico, ano passado retrasado, né, por causa da pandemia. Foi só o Taylor Hall, né, de mais importante, ou o Taylor Hall foi na off-season, inclusive? Não, foi na trade deadline, se eu não me engano, né? Pô, agora eu não me lembro, cara. Realmente foi pegou de surpresa. Não, foi na trade deadline. Foi o Folino só, não? Acho que foi só o Folino. Pros Leafs foram, mas eu falo assim, de questão da liga mesmo, acho que a Taylor Hall foi mais impactante. Ah, sim. Tá falando do Taylor. Tá. O Taylor Hall, de Boston. Foi na trade deadline. Foi o Taylor Hall e o Folino. O Folino pro Leafs, Taylor Hall pro Boston. Acho que foi mais impactante. Acho que o Hall deve ter sido mais impactante. O inclusive, Folino é um cara que eu não queria que fosse embora, cara. Porra, e o Folino, ele inclusive machucou essa semana contra o Philadelphia. Ah, é? Mas ele tava jogando bem, cara. O jogo contra Dallas e a pré-temporada dele. Eu gostei de acompanhar. Criando um pandemônio aqui no Twitter, cara. Não é no meu, não. Eu sou da RT. Um cara postou um tweet aqui. Tom Wilson e Dmitry Orlov para Toronto, Mitchell Marner e Travis Dermott para o Capitals. Mas essa trade é maluca, não vai acontecer. Se eles eu vou GM do Capitals e me oferece a troca, eu agrido o GM que me ofereceu para eu desaforo, entendeu? Se eles aceitarem...
se eles aceitarem isso, eu sou a geladeira dos portas, pô, não tem jeito. Não, cara, é absurdo. Não, porra, seria um puta win pro Maple Leafs, mano, mas sei lá, cara. Tem umas trades que são muito loucas, né? Os caras criam, sei lá. Se eu quis compartilhar isso aí com um amigo ouvinte e falar que se o GM do Caps aceitar mandar Tom Wilson, Dimitrov pela porra do Mitch Money e Travis Dermott, eu vou andando de joelho até Chicago pra lamber, não vou nem beijar, vou lamber o pé desse GM, que esse cara é um anjo, cara. Cara, eu acho que, falando em questão de hockey mesmo, do gelo, cara, não tem como, não faz o mínimo sentido, porque o Ovechkin tá, querendo não tá acabando o período dele, ele tá com 35 anos, 34, whatever. Ele, cara, o Capitals, o Mitch Marner não vai ajudar mais do que o Tom Wilson, por exemplo, em questão de ganhar uma Stanley Cup. Eu tô muito louco em pensar isso. Cara, eu não trocaria o Tom Wilson pelo Mitch Marner, mas, cara, nem... Cara, se eu fizer isso, me bota numa camisa de força e me larga no sanatório. Não, porque tipo, porra, se fosse, sei lá, vamos supor que Tom o Wilson... Marner, se o Marner fosse, sei lá, um moleque de 20 anos, tal, que tivesse um futuro longo, tal, mas, cara, você vai assumir uma bomba de contrato por um cara que não vai te ajudar no rebuild, por exemplo. Cara, e o Manning é um cara muito complicado de convencer um GM de assumir 10,9 milhões nele, porque a gente sabe, tudo que a gente sabe, o GM sabe até mais que a gente, mas, porra, a gente sabe que ele tem problema nos playoffs, a gente sabe que ele não se lida com a pressão, então tu vai apostar 10 milhões nessa, eu acho que tem que ser, na trade, tu vendo pela skill, tem que ser uma win pro outro time poder aceitar, o que a gente estava conversando com o Kaique, a gente vai ter que sair perdendo alguma coisa para se livrar desse contrato, Com né? certeza. E o Tom cara, Wilson... Pergunta de leigo aqui, perdão, ouvintes, inclusive, sou muito besta. Mas, tipo, tem como remanejar esse contrato numa troca? Ou não? Não pode, né? Não, o que pode fazer é Leafs reter uma parte do contrato, entendeu? Não, fala, tipo, o jogador, eu quero ser trocado para tal time, então reduz meu salário. Não pode. Não pode. Só quando acabar o contrato mesmo, tem que esperar acabar. Justo. Não, e o Tom Wilson, cara, porra, o Tom Wilson, nessa trade louca aí, essa trade é mais uma piada, né, cara? Assim, pro livro seria ótimo, mas o Capitão não teria, não. Depois eu compartilhei aqui, mas com uma piada mesmo. Mas o Tom Wilson é um jogador valiosíssimo, cara. Cara, não tem como trocar um Tom Wilson por um Mitch Marner. O Tom Wilson é um jogador que ele só na grit e que é habilidoso, jogador que joga na primeira linha. Não vou falar de todos, acho que de todos, dá pra encaixar ele na primeira linha sim, cara. Ele joga em qualquer primeira linha da NHL. Um sistema que comporta. Só de Boston, eu acho que não. Boston e Nova York. Boston não. Boston na primeira linha não tem como mexer, né, cara? Primeira linha de Boston é imexível. Mas tem razão. Mas enfim, cara, um cara que é um dos caras mais físicos da liga, que também é um cara habilidoso. Vamos falar um dos mais habilidosos, mas é um cara que tem habilidade para jogar no top 6 na primeira linha, não sei, mas no top 6 de qualquer time, com certeza, sim, o Tom Wilson joga. Isso eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Cara, eu não gosto do Tom Wilson. Eu não vou falar que eu odeio, porque odiar é muito forte, mas eu detesto ele. Eu acho o jogo dele muito sujo. Ele passa de grit pra jogo sujo, né, pra mim, saca? Ele é acima do aceitável. Então, cara, eu não gostaria dele no meu time, mas eu falo isso como alguém que não tem ele no time. Eu acho que ele é tipo o Fagner do Corinthians. Quando você tem ele no time, você passa a gostar. Mas ele não é um cara que eu gosto de parar pra assistir, Tom Wilson e tal. Não sou fã dele, longe disso. Cara, eu vou te falar que se ele assinar com o Leafs, a primeira coisa que eu faço quando saber da notícia é comprar uma jersey dele, mano. Cara, eu entendo, essa parada é sujo aí, cara. Quer falar aí? Não, pode falar. Essa parada sujo eu entendo, cara. Porra, ele bate pesado, ele tá condicionado a dar um hit sempre da forma mais forte possível e sempre finalizar os hits. Então nessa tu vai pegar o cara numa posição ruim, vai acertar uma cabeça ali por imprudência ou por fatalidade mesmo, mas, cara, no pacote eu acho que eu gostaria muito. Eu gosto do Tom Wilson jogar, cara. Eu gosto daquele cara que tá dando hit de todo mundo. Ele é um cara... Aquele negócio que ele fez contra os Rangers, eu também não vou passar pano, que é sacanagem. Pô, o cara tá caído, dá uma joelhada nele, acho que já passa do limite mesmo. Mas eu gosto do pacote, cara. Eu gosto do pacote. Então, ele é um cara que nem eu falei, quando você tem ele no time, talvez ele seja bom, tal, mas não é um cara que eu particularmente gosto. Porque eu acho que já entra um pouco na maldade até, sabe? Você tem hit que é legal, tal, é legal ter briga no jogo, tal, sou totalmente favorável, mas tem coisa que é desnecessário, é evitável. Então, mas eu entendo, seria uma boa adição pro time, inclusive, é o que o time tá precisando.
Mas, enfim, eu achei que não fosse dar 40 minutos, 1 hora de episódio, mas estamos quase chegando nisso e agora eu tenho que fazer o jogo ali na Kickoff Radio. Beleza. Tá quanto tempo aí? Então, vamos, porque eu não consigo ver, só na hora que finalizar. Mas, enfim, tá. vamos encerrar. Essa parte, inclusive, você nem precisa cortar, só deixar. Enfim, nos sigam nas redes sociais, @podliftsbr no Twitter, a página do nosso podcast. Você consegue escutar nosso podcast no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, no Deezer, enfim, toda plataforma que você quiser você consegue escutar. Daniel, passa suas redes sociais aí pra galera. Valeu, galera. E aí, obrigado por escutar. Minhas redes sociais são, o meu Twitter é a letra D, Venturini, e a letra C, fica D Venturini. E meu Instagram, que quiser seguir também, é Daniel_Venturini. E é isso aí, galera. Obrigado aí por escutar mais um podcast, mais um episódio do Podlifts. E espero que no próximo episódio a gente esteja falando de pelo menos uma vitória do Lifts, né? Porque tá complicado. Valeu, galera. Abração aí. É isso, a expectativa é baixa, mas tomara que a gente seja surpreendido. Eu não vou passar o Twitter da Cris e da Brenda, porque de verdade eu não lembro de cabeça, mas vai estar na descrição do episódio aí, então sigam elas também. Semana que vem elas vão estar de volta. Cris, feliz aniversário, parabéns pra você. E, enfim, parabéns. Me sigam no Twitter e no Instagram, @pedropaulo_, acompanhem meus textos na playmakerbrasiltorcedores.com, que estão lá na descrição do meu Instagram, o link. E acho que é isso, né? Qualquer coisa aí, vamos avisando vocês no Twitter ao longo da semana. Vamos tentar começar a cobrir os jogos também lá no Twitter. Vamos ver se a gente consegue isso. Enfim, é isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.